Olá, está no ar mais uma edição do Trajetórias. Nossa convidada de hoje é a coordenadora de projetos da Temis Gênero e Justiça, uma organização não governamental dedicada à advocacia feminista. Lívia de Souza, bem-vinda ao programa Trajetórias. Obrigada pela tua presença aqui. Obrigada pelo convite. Bom, acho que eu vou falar um pouquinho da Temis aqui, um pouquinho da minha trajetória, já que é esse o nome do programa. A Temis é uma organização com mais de 20 anos já, e assim como tu disseste, ela tem isso de advocacia feminista, mas eu acho que ao longo do tempo ela foi mudando o foco também. A Temis iniciou muito focada na advocacia, porque antigamente a Defensoria Pública não era tão equipada, não existia Lei Maria da Penha ainda, então precisava de um foco específico nas questões femininas. Então a Temis advogou muito nesse sentido, tinha filas de mulheres na Temis no início, mas com o tempo a gente foi percebendo que isso não era o suficiente, ou que era, na verdade, enxugar gelo, porque a demanda continuava crescendo, a violência doméstica, a gente sabe que cresce, apesar de ter uma lei hoje em dia. Então a Temis mudou um pouco o seu foco. Hoje em dia nós temos ainda alguns casos, mas a gente também busca casos que têm impacto em Corte Interamericana, que têm um impacto maior que isso, como a própria Lei Maria da Penha, resultado de um caso que chegou à Corte Interamericana. E a Temis hoje em dia trabalha com projetos em alguns temas específicos e na questão de advocacy, que é isso de sensibilizar os magistrados, tentar o poder executivo também sensibilizar as questões pertinentes às mulheres, não só de violência doméstica, mas também em relação ao mercado de trabalho. A gente tem um projeto com trabalhadoras domésticas, por exemplo, que é uma questão que também é uma violência, mas a gente não pensa como violência de uma maneira tradicional, então a Temis está tentando se inserir mais nesse nicho de advocacy atualmente. Bom, agora vocês acabam de ser reconhecidos também pelo Poder Legislativo de Porto Alegre, receberam o troféu Câmara Municipal de Porto Alegre. Como é que tu interpretas, são mais de 20 anos de trabalho, como tu mesmo falaste, fundada lá em 93, com certeza tu é bem jovem, não está lá desde o início, mas nesses últimos tempos, essa mudança de foco, tu achas que conseguiu abarcar mais questões? Eu acredito que sim, porque na verdade, ainda que quando a gente atuava em processos, isso tinha impacto na vida das mulheres específicas, não tinha impacto político tão grande. E isso a gente tem mudado o perfil um pouco da Temis, em pensar em projetos com uma maior amplitude. A gente tem projetos em parceria com a ONU Mulheres, por exemplo. Isso dá uma amplitude maior para a Temis e ela é reconhecida em outros lugares da sociedade. A Temis, desde o início, acho que isso também talvez seja importante para a premiação hoje em dia, ela faz cursos de formação de promotoras legais populares. São lideranças femininas que vêm de comunidade e elas multiplicam o que elas aprendem nos cursos nas suas comunidades. Então, acho que isso também é um diferencial da Temis. Hoje durante o prêmio, aqui estarão 2 promotoras legais populares. Então, essas mulheres têm um vínculo com a Temis, mas também têm um vínculo muito forte com as suas comunidades. E elas conseguem falar com autoridades. Isso muda muito a relação que essas mulheres têm com o poder também, porque é uma coisa tão hierárquica que a gente constrói. E a Temis tenta justamente deixar a justiça acessível a todos, principalmente a todas as mulheres. Como é que tu, enquanto mulher também, mulher jovem dessa nova geração que me parece, não sei se é verdade, mas me parece que há uma nova onda feminista, diferente da que vimos algumas décadas atrás. Como é que tu chegaste nessa organização? Como é que despertou o teu interesse por esse tema? Bom, a gente passa por um caminho, né? Eu nunca me reconheci cedo menos feminista. Eu tenho aquela ideia, a gente fala que a gente tem que reconhecer lugares de privilégio. Sou uma mulher branca, era uma menina branca de classe média, a gente não percebe da mesma forma também o machismo. Era de uma família extremamente aberta, pais divorciados, então não tem aquela ideia de machismo tão forte. Mas quando a gente vai entrando no mercado de trabalho, universidade, a gente vai percebendo que o mundo não é aquilo que a gente pensa que é na verdade. Vai notando que é sexista, que as mulheres sofrem, que mulheres que não têm o mesmo privilégio que nós temos, sofrem de uma maneira muito diferente. Então isso foi um processo. Durante a graduação, eu fiz um trabalho com mulheres apenadas, dentro do presídio Madre Pelletier aqui em Porto Alegre. Isso me chocou muito, porque é um tratamento diferenciado para as mulheres apenadas. E depois, eu fiz um mestrado analisando os discursos em torno da violência sexual, para ver como são machistas ainda, como uma mulher é analisada, como a conduta dela se ela estava bêbada, se ela estava de saia. Então, o machismo é muito forte na sociedade. Isso foi me levando à militância. Eu advoguei em um centro de referência de atendimento a mulheres vítimas de violência, que é uma experiência incrível, mas horrível ao mesmo tempo, porque é muito forte, até que eu cheguei a Temis para pensar, não, eu não quero atender casos isolados, eu quero pensar em alguma coisa maior para tentar modificar um pouquinho, ao menos, a nossa sociedade.
A Themis participou do processo de discussão e acompanhou também a implementação da Lei Maria da Penha, Sim. que é um dos maiores marcos legais de legislação em relação ao direito das mulheres. Tu achas que é um dos exemplos de políticas públicas que vocês já conseguiram ajudar a implantar? Eu acredito que sim, mas eu falo assim, que a lei nunca é suficiente, a gente tem que pensar em mudar a sociedade também. Porque a própria Lei Maria da Penha, o enfoque que é dado a ela é justamente no direito penal, encarcerar o homem, falar, aquela lei que prende os maridos. E ela não é isso, ela é muito maior, assim, ela é um marco legal, importante, mas ela tem várias previsões diversas daquelas do direito penal e a gente não pensa nisso. Então, até para pensar além da questão penal e a própria Maria da Penha, que deveria, assim, a gente pensar que sociedade é essa que precisa de uma lei como Maria da Penha? Porque isso também é questionável. A gente fala, por exemplo, olha o que a mídia faz, aquela propaganda do vai verão, vem verão, é uma das coisas mais agressivas que se tem por aí. Não tem direito que tutele isso. Então a gente precisa repensar a sociedade que a gente vive para não precisar que o direito atue de uma maneira tão incisiva na vida das pessoas, para pensar que a sociedade precisa ir além disso, não precisar de uma lei específica para tutelar as mulheres. Quando se discute esse tipo de questão, especialmente na mídia, cai-se no binário ou é machismo ou é liberdade de expressão. Sim. E é complicado. Por enquanto, tu achas que a legislação é a maneira de balizar a sociedade? Eu acho que ela é importante, assim, eu nunca vou dizer que a lei não deve ser considerada, por exemplo, teve a lei do feminicídio agora, e é uma lei importante, é um marco legal, ao menos nenhum juiz vai poder falar que é defesa da honra, quando o homem mata a esposa, mas que é importante, mas a gente tem que pensar além disso, porque mais uma lei e outra lei, e penas mais duras, a gente está vendo que isso não está funcionando. Então, a gente precisa pensar em outro modo de se repensar a sociedade, assim, o que o governo pode fazer, campanhas, educação, a gente sempre fica travando, assim, como é que a gente vai conseguir trabalhar isso na educação? Ensino fundamental ainda, é extremamente machista, os meninos são criados dessa forma pelas famílias, as escolas reproduzem isso, como é que a gente vai falar assim, não, agora você não pode bater, se até agora você pode fazer tudo isso, É importante mudança mudar cultural é lenta, né? Essa questão da defesa da lenta. honra que tu apontaste, até poucos anos atrás aqui no Rio Grande do Sul tínhamos casos, né, nesse sentido. E ainda no interior é reconhecido em alguns lugares. A gente, nas capitais muda um pouco, porque ainda, mas no interior a gente sabe, é notório que é mais machista ainda, é uma cultura um pouco mais fechada em relação às mulheres, ainda se trabalha com essa ideia de defesa da honra. Então a gente está caminhando a passos de formiguinha ainda, não basta uma lei, tem que mudar a sociedade, na realidade. Claro. Por outro lado, o trabalho da Themis tem crescido e extrapolado fronteiras. Vocês começaram aqui em Porto Alegre, mas já tem não só em outras cidades do Rio Grande do Sul, em outros estados do Brasil, principalmente com esse projeto de formação das promotoras. Como é que tem sido essa experiência de expansão? Essa experiência é muito rica. Na verdade, o curso das promotoras legais populares, assim, a gente fala, não é nosso, assim, é para o mundo, é para fora. Então, a gente passa nosso método adiante, mas a gente não, assim, quem forma promotoras legais em São Paulo não somos nós, é uma outra ONG que é super parceira nossa, então a ideia é justamente... Responsáveis pela metodologia. Sim, apenas. Mas assim, tentar ampliar isso, porque assim, a nossa ideia não é assim, nossa, isso aqui é da Themis, não, isso aqui é uma melhora da sociedade, assim, isso das promotoras legais populares realmente, assim, teve origem na Themis, hoje em dia é uma política pública nacional, que é muito rico isso. Mas ainda assim, para ver como a gente está engatinhando, essas mulheres não são reconhecidas legalmente, assim, não existe um lugar para elas como existe para os conselheiros tutelares, por exemplo. Então, assim, é uma pauta ainda muito negligenciada pelo Estado, a defesa das mulheres. Para o telespectador até entender melhor, vamos exemplificar isso. Vocês vão a bairros bem periféricos da cidade de Porto Alegre, principalmente, vão a outros também, mas principalmente, e ensinam essas mulheres, né? Sim. Ensinam questões de direito público, direito, acesso à informação. Esse é o desafio ainda? É um desafio e romper com essa ideia também desses lugares que as pessoas não podem acessar, porque a gente olha a própria arquitetura desses prédios que representam os poderes públicos, não é algo convidativo a ninguém entrar, não é uma entrada, é uma escadaria, é uma rampa, é um prédio brilhoso com espelhos. O que é isso? Assim, que comunicação é essa? Que acesso é essa população? Então, se a gente fala assim, que quem tem uma formação, quem assim consegue encontrar algum apoio, ao menos financeiro, é verdade, ainda se sente intimidado quando vai a uma audiência, por exemplo, quando está em frente a uma autoridade, quando tem que ir na delegacia, não é agradável para ninguém. Imagina para uma pessoa que se sente ameaçada por esse sistema. Então, é tentar romper com isso e mostrar para essas mulheres que elas podem acessar, que elas têm direito a acessar, independentemente. Bom, se falarem não vão registrar, não, eles têm que registrar. É uma obrigação, um dever público. Então, elas com essa compreensão, isso muda a vida delas, das mulheres que passam pelo curso, mas também das pessoas que estão ao redor delas. Isso é muito rico. A gente tem registro de mulheres no bairro da Restinga, por exemplo, que elas pegavam assim, iam
8 mulheres, essas promotoras legais populares, com uma mulher que sofreu uma violência aqui, ela quer registrar, não vai registrar? Então, isso muda a relação, isso é muito, muito rico. Essa questão do registro mesmo, da coragem, muitas vezes, de registrar a ocorrência, essa é uma das principais mudanças que vocês notam a partir desses cursos? A gente nota assim que elas conseguem quebrar essas barreiras de entender que elas são capazes, que elas têm direito. É essa ideia do direito, assim, que a gente fala que é direito é só no papel, assim. Essa ideia do papel aceita tudo. Tentar romper com isso, assim, não é só papel, vocês podem acessar, é livre. Porque isso das mulheres irem até a delegacia, por exemplo, casos de violência, é uma questão muito mais profunda que a gente fala, né? Porque até hoje, casos de violência doméstica ainda tem uma cifra oculta que a gente fala. Muitos casos não chegam aos registros oficiais, não chegam à delegacia, não chegam ao judiciário. Então, assim, isso a gente está engatinhando ainda nisso, porque a gente sempre fala que ninguém quer se dizer que é vítima. Ninguém gosta de falar, eu apanhei. Não é bom para ninguém. Então, isso a gente está caminhando e engatinhando nisso, da mulher pensar também que ela não tem que ter vergonha. Quem tem que ter vergonha é o outro, quem tem que ter vergonha é o agressor, não é ela. Isso a gente está engatinhando muito nesse processo, que é o mesmo caso que acontece com a violência sexual, por exemplo, que é uma cifra oculta, acho que é ainda maior, porque as mulheres não falam isso, elas sofrem violência sexual dentro dos relacionamentos, elas não falam nada porque o companheiro está no direito de fazer aquilo. Então, a gente está num caminho longo ainda para mudar a sociedade nisso também. Como tu avalias a estrutura de atendimento que Porto Alegre tem hoje? Porque no final do ano passado, em conjunto com a Temis, houve a abertura de um novo serviço, né? Que é o SIM, Serviço de Informação à Mulher, junto ao Tudo Fácil, que já funciona no centro. Foi um avanço? Como tu avalias a rede que se tem hoje para atender a mulher em Porto Alegre? Eu acho que a rede, infelizmente, do ano passado para cá, por exemplo, a gente perdeu. Porque isso do fechamento da secretaria, que era voltada às mulheres, a SPM aqui do Estado, isso foi uma perda considerável, que não é só simbólica, é algo maior que isso, porque, enfim, era uma secretaria voltada especificamente à temática, hoje está na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, isso muda. Nosso centro de referência do Estado também sofreu um impacto, então a gente tem o Centro Municipal, que atende, a gente tem a Defensoria Pública, assim, que atende juridicamente, assim, consegue dar, e tem o Sim Tudo Fácil, mas ainda assim é um encaminhamento para a rede. E a gente ainda tem, tá difícil, porque a DEAN, por exemplo, que é a Delegacia Voltada à Mulher, é uma para Porto Alegre inteira. Porto Alegre é muito grande para isso. Ainda que ela funcione 24 horas, que a nossa funciona em muitos lugares do interior, não funciona 24 horas, ela não é suficiente, porque é um espaço ainda pouco qualificado. A gente, infelizmente, teve registros de mulheres que não foram bem tratadas lá no serviço, porque a porta de entrada das mulheres, normalmente, é a delegacia. Se elas não são bem tratadas lá, isso já desestimula, porque como é que uma mulher vai querer continuar sofrendo violência? Porque é isso, quando o Estado trata mal a mulher, ou qualquer pessoa, na verdade, que busque um auxílio, é continuar violentando essa pessoa, porque não acaba aí. Então, acho que a rede ainda precisa fortalecer. Assim, o Sim é uma ótima iniciativa. Eu acho que essas parcerias do Estado, no geral, com as entidades, com a sociedade civil, são muito importantes, até porque tem conhecimento específico. As mulheres que atuam lá são mulheres de comunidade também. Assim, é importante ter esse reconhecimento de quem sofreu uma violência, quer falar para outra pessoa. Isso é muito importante, mas igual, assim, precisa se capacitar a rede estatal ainda, tá falha nisso. Bom, aí vocês não têm grande influência sobre, mas do outro lado, do lado da comunidade, é onde vocês estão atuando mais fortemente com resultados. Qual é a tua avaliação, tu que pessoalmente tratas com essas mulheres que estudam e aprendem noções de direito, noções básicas de direito, nos bairros, nas periferias? Qual é a tua experiência assim, de troca de informação mesmo? Eu sempre falo quando acaba um curso e que eventualmente assim, eu participo de algumas aulas. Não, eu sempre participo, mas algumas aulas eu leciono também. Quando elas falam assim, obrigada a vocês, porque também é muita troca, assim, quando elas relatam as histórias delas, a gente começa a repensar, nossa, não é por aqui, por ali, porque é muito rico, assim, também eu acho que é importante não só para essas mulheres, o impacto que elas têm na sociedade, que é real, assim, elas mudam isso, os juízes perceberem que uma pessoa que é de uma comunidade, não é um advogado, não é alguém formado, vai ali e consegue falar olho a olho com ele. Isso é importante, assim, isso também é importante para mudar as instituições, assim, quando uma pessoa que é
instituição como o judiciário, eu digo, porque assim, é do direito, é aquela coisa formal, assim, e conseguir falar diretamente com alguém que é do povo, isso muda também a percepção do juiz, assim, ele pensa, nossa, não pode ser assim pela letra fria da lei, assim, a gente precisa pensar em alternativas. Isso é das mulheres, mas a percepção a nossa é muito rica, assim, porque a gente vê como a gente muda com isso. E recentemente um grupo de promotoras legais populares foi ao Palácio da Justiça. Daí o juiz me olha assim com uma cara feliz, nossa, essas mulheres nunca tinham pisado aqui antes, né? E eu, não. E ele, é importante, porque esse lugar não é aberto para elas. Assim, mudar essa relação é importante. Então, acho que não é só na questão das mulheres, acho que deveria outros movimentos sociais também. É questão de cidadania. É cidadania, né? É isso, assim, que conseguir que as pessoas tenham acesso de fato aos poderes, não somente assim essa coisa abstrata, constitucional que a gente fala, mas é que é um nível de abstração que as pessoas de fato não acessam. Na verdade não são exatamente regras tão intelectuais, né? São regras de convívio em sociedade. Mas essa troca tem sido muito positiva pelo que a gente vê a partir das ações de vocês, né? E isso rendeu, não só esse projeto, mas outros, rendeu vários prêmios ao longo dos anos de trabalho da Themis. Um deles foi no ano passado, que foi um prêmio do Google de impacto social. Vocês desenvolveram um aplicativo, é isso? Sim. Nós, em parceria com o Guiledes, que é a ação que trabalha com promotoras legais populares em São Paulo, nós ganhamos um prêmio para desenvolver um aplicativo de smartphone para mulheres que têm medida protetiva, as mulheres que sofreram violência doméstica e têm medida protetiva de urgência. Isso a gente ainda está em negociação com o Estado, mas assim, o judiciário daqui já aprovou a iniciativa, então nisso a gente já adiantou bastante. Assim. Tem uma questão ainda de como vai funcionar dentro da Secretaria de Segurança, porque a ideia é que a mulher em situação de violência, assim, ela que já tem medida protetiva, caso o agressor volte a perturbar ela e ela se sinta em risco de vida, ela acione rapidamente, apertando 3 vezes o botão de liga e desliga do telefone, acione diretamente a Secretaria de Segurança, assim, não precisa ligar para 190, não precisa nada. Então, vai ter uma central específica para essa chamada que vai mandar uma viatura. Então, agilizar muito o atendimento, vai ser da prioridade para esses casos. Mas a gente ainda está em negociação por essa questão, assim, como vai funcionar dentro da Secretaria isso, e como foi assinado ano passado, isso em parceria com o governo que foi assinado ano passado, teve a troca de governo, assim, tem um período de transição ainda nisso. Mas acredito, eu espero que até o final do ano seja implementado aqui no Rio Grande do Sul. Porque os dados são alarmantes, né? Mais de 70% dos homicídios de mulheres acontecem dentro das próprias casas, né? Sim. Esse dado, a gente fala, assim, tanto que... Por que a lei não basta, né? Porque tá aí a lei, ela é uma lei ótima, a lei é muito boa, mas a gente ainda está engatinhando, porque esse aplicativo a gente fala que ele é muito importante, mas ele não basta, né? A gente tem esperança sim que ele diminua as mortes das mulheres, mas a gente não vai conseguir afetar que os homens tentem matar as mulheres. Isso não é nossa tarefa nesse momento, pelo menos com esse aplicativo. O que a gente pensa realmente é que a gente deva investir muito nisso da mudança cultural, assim. Eu acredito que tanto o legislativo, o executivo, a gente tem que se empenhar nisso, assim, das escolas, a educação, modificar, das campanhas de televisão, assim, ter um olhar para não objetificar a mulher, porque isso também resulta em violência, não é assim, não é um belo dia que um homem vai acordar e vai espancar uma mulher, é um processo que essa pessoa sofre, assim, é um componente cultural que nós precisamos modificar ainda. Não só em relação aos homens, mas também do olhar das mulheres em relação a elas. Como é que o que é ser feminista hoje, século XXI, 2015? Eu acho que feminista não é um conceito fechado, assim, porque a gente brinca até que dentro do movimento feminista tem tanta divergência que tá vontade de reunir todo mundo. Deu, gente, acabou, vamos parar de brigar por pouca coisa. Porque é isso, assim, é pensar que a gente precisa de uma sociedade mais igualitária, que as mulheres tenham acesso aos mesmos direitos que os homens têm há tanto tempo, tenham igualdade salarial, tenham o direito de viver sem violência, tenham a segurança de andar na rua, que eu sempre brinco, assim, que toda mulher sabe que é passar por medo de andar sozinha na rua. Toda mulher sabe que é respirar fundo quando está numa rua, que não tem ninguém, e vem 2 homens desconhecidos na sua direção. Então, toda mulher já passou por uma violência. E pensar que a nossa sociedade poderia mudar nesse sentido, assim, que não sofressem as mulheres uma violência tão específica, que é cotidiana, que é diária. Toda mulher engole todos os dias quando escuta alguma coisa horrível na rua e tem vontade de gritar, mas tem medo de apanhar se ela fizer isso.
Então, é mudar a sociedade para não ter mais isso. Acho que é um conceito bem simples, na verdade, e tanto que eu falo que o movimento feminista podia parar de brigar por pouca coisa, às vezes, porque assim, mulher trans é mulher, se é isso, se é aquilo, não interessa, assim, vamos defender uma sociedade melhor e mais igualitária. Isso é o suficiente. Esse é o recado. Agora, Lívia, para a gente se encaminhar para o fim do programa, eu queria que tu deixasse um recado também de como as pessoas podem entrar em contato e acessar a Themis, porque o programa de formação de promotoras é um deles. Vocês têm outros serviços e outras trocas que podem ser realizadas, né? A gente tem o site que é www.themis.org.br. Lá tem todas as informações possíveis. Em relação ao atendimento, assim, eu já adianto que a gente não tem realizado atendimento diretamente a mulheres vítimas de violência, mas nós encaminhamos a rede, assim, o que não significa que nós não vamos escutar as demandas, mas enfim, a gente não vai fazer acompanhamento jurídico dos casos. Mas também toda pessoa que quiser entrar em contato com a gente para saber quais são os projetos, se pode se inserir de alguma forma, são super bem-vindos todos. Falamos no início do programa que já são mais de 20 anos de trabalho, tu te inseriste neste trabalho nos últimos anos. Qual é a tua expectativa como advogada, como mulher e como participante desse projeto para os próximos anos? Eu espero que a Themis, na verdade, com o tempo ela fique cada vez mais desnecessária, mas isso não é a curto prazo, talvez a longuíssimo prazo, enfim, acho que vou estar velhinha ainda, ela vai estar bem útil, mas é isso, assim, que a gente consiga conquistas diárias, ainda que pequenas, a gente sabe que essa é a realidade, mas que as pessoas percebam de uma forma mais, acho que não tão assim focada na violência doméstica, porque isso acho que a gente já conseguiu romper na sociedade, assim, pensar na marca física, na violência que a mulher sofre, ninguém fala que é ok uma mulher apanhar, mas a gente tem que pensar nessa violência toda do cotidiano que as mulheres sofrem, que as piadinhas, sutil, né? O assédio, acho que se a gente pensar nisso como uma forma de violência, a sociedade começar a refletir sobre isso e combater isso, já vai ser uma grande vitória. É um começo, tá certo. Lívia, muito obrigada pela tua presença, parabéns mais uma vez pelo troféu recebido aqui na Câmara Municipal. Obrigada. Eu agradeço também a sua audiência. O programa Trajetórias de hoje termina aqui, mas na próxima semana a gente volta com mais uma personalidade que ajuda a desenvolver Porto Alegre. Até lá!